Então, um clamor de uma resposta, porque era algo gritante contra a verdade de Deus, não é? No coração do Evangelho. E foi, pela providência de Deus, dada a resposta na reunião, nesta reunião, nesse sínodo chamado de Dort. O parlamento convocou este sínodo para se reunir na cidade de Dort para resolver essa questão. E foi no dia 13 de novembro, nós estamos hoje comemorando, como disse o irmão, de 1618. E ela se reuniu até 29 de maio de 1619. Aconteceram 180 sessões, 58 pastores e presbíteros holandeses, mais 5 teólogos holandeses, e também compareceram 28 teólogos puritanos lá da Inglaterra, da Escócia, Alemanha, Suíça e até de Genebra. E Deus reuniu esse pessoal todo, e também os tais discípulos de Armínio, que compareceram até uma certa altura da reunião, porque sabe quando a pessoa não tem argumento e então começa a fazer arruaça? A gente já conhece partidos políticos que fazem assim. Então, esses arminianos começaram a fazer arruaça, e não houve condição de sustentá-los lá. E eles saíram em boa hora. A verdade é que o Espírito Santo estava presente. Eles não saíram, não, eles foram convidados a se retirar. Eu entendo, estou sendo assim mais educado. mas de fato, eles estavam fazendo arruaça, eles não tinham argumento. Então, foram expulsos por causa da arruaça. Então, veja, o Espírito Santo tomou a reunião de uma forma maravilhosa, com tudo que foi resolvido. Imagine os 5 pontos delineados em 59 artigos, né, com assertivas assim, maravilhosas, bíblicas, muito bem fundamentadas, profundamente consideradas. Então, foi uma coisa gloriosa, recompôs, estabeleceu a verdade, mais ainda, né, engrandeceu a verdade, colocando-a no pedestal da glória devida, que é dela, da verdade de Deus, né? Para todo mundo, como disse Cadena, o reverendo Cadena. É verdade. Então, isso foi maravilhoso. O que eu gostaria de considerar aqui, que eu acho importante, agora com relação a nós, é que essa doutrina de Dort, ela tem um caráter unificador, de unidade da Igreja de Cristo, como disse bem o querido irmão pastor Lúcio, da totalidade da Igreja. Então, nós estamos vivendo hoje uma balbúrdia em termos doutrinários e nenhuma unidade. Então, veja a urgência de nós trazermos de volta os catecismos, o catecismo belga, a confissão belga, o catecismo de Heidelberg, o sino de Dort, a confissão de Westminster, catecismo maior, breve catecismo, essas confissões que, pela graça e misericórdia de Deus, foram concedidas à igreja como instrumento de unidade. Então, se nós fizermos isso, nós vamos ter essa unidade. O Dr. Martin Lloyd Jones disse com muita propriedade: não haverá qualquer unidade sem unidade na doutrina. Ninguém tenha qualquer esperança. Tolerância, fazer assim, no essencial, unidade, no que não é essencial, caridade, tudo isso é baboseira. O que vai unir a Igreja de Cristo é a doutrina. Então, foi assim
o Sino de Dort é um grande remédio unificador, uma bênção muito grande, e nós precisamos trazer isso de volta, o mais urgente possível. Eu sei que nós não vamos ter a igreja chamada visível, unida, mas aquela que é verdadeira de Cristo estará unida nessa doutrina. O remanescente do Senhor verdadeiro estará unido nesta doutrina, nesse instrumento de unidade que é o Sino de Dort e as nossas confissões. Amém, graças a Deus. Isso realmente é importante demais. Pode falar, pastor. Pode falar, fica à vontade. Não, eu queria falar do pastor Josafá sobre o desejo do Sino de Dort de preservar a unidade da igreja. É interessante, pastor Josafá, que falando contemporaneamente, todos os hereges hoje vão reivindicar a mesma coisa, vão dizer, mas é exatamente isso que a gente quer. Uhum. E era exatamente isso que os seguidores de Armínio diziam, porque Armínio era conhecido como uma pessoa muito simpática, ele era conhecido como uma pessoa crente. Então, ele só era assim, ele era falso, ele era muito falso, porque quando ele foi convidado 2 ou 3 vezes a estar à frente do diretor da Universidade de Leiden, para falar sobre sua pregação, para falar sobre o que ele estava ensinando, ele reafirmava, então, a doutrina ortodoxa. Só que, escondido, é que ele ensinava aos seus seguidores. Mas, quando perguntava, ele reafirmava. Ele dizia, inclusive, que cria na confissão belga. Ele cria nos catecismos de Heidelberg, embora ele mesmo depois reivindicou uma revisão desses documentos também. Mas vejam, quando alguém ia criticar Armínios, os seus seguidores diziam exatamente isso, reverendo Josafá. Eles diziam, não, o que o professor Armínios, o que pastor Armínios quer é a unidade da igreja. Veja que absurdo. Uhum. Eu lendo essas coisas, eu vejo a mesma conversa. É o mesmo filme sendo feito num cenário diferente. Quando o Senhor falou isso aí, eu já veio logo aquele filme na minha cabeça, os seguidores de Armínios falando a mesma coisa, mas sem que pudesse comprovar isso na doutrina ortodoxa. Né? Então, é lamentável. O que nós vamos ter, Ronaldo, são 2 unidades, a unidade da verdade e a unidade da mentira. Então, vai ser assim, os que são eleitos de Deus e que Deus tem chamado por sua graça, estarão unidos, o coração aberto, inclinado para a unidade da verdade. E os outros estarão na unidade da mentira. Isso não tem jeito, até Cristo voltar. Muito bem. Inclusive, irmãos, pensando nisso aí, às vezes realmente nós percebemos que muitos tratam a questão do Sino de Dort como se fosse um mero debate filosófico, não é? E não percebessem, por exemplo, a importância disso para a vida prática e para a fé dos irmãos, né? Entenderam realmente muitas vezes como é o que se usa como argumento hoje. Mas isso aí foi uma coisa só de debate, isso é coisa teórica, não tem aplicação prática para a nossa vida. Então muitos não entendem, não fazem essa conexão da doutrina reta com uma vida piedosa, né? Com uma vida de prática. E também, realmente, com a nossa esperança de salvação. Eu vou citar aqui, rapidinho para os irmãos, o Dia do Senhor 11, no Catecismo de Heidelberg, né? Pergunta 30, que é bem importante, né? Para isso aí. Fala assim, aqueles que buscam com fervor a sua salvação ou bem-estar nos santos, em si mesmos ou em outra coisa qualquer, também creem no único Salvador Jesus Cristo? A resposta, não. Embora se gloriem nele com palavras, eles na verdade negam a Jesus como o único Salvador, pois das duas coisas só uma é verdadeira. Ou Jesus é um Salvador incompleto, ou aqueles que pela verdadeira fé aceitam esse Salvador, têm que achar nele tudo o que é necessário para a sua salvação. Não é? Sino de Dort realmente nos mostra isso. Não é simplesmente uma coisa teórica. É isso mesmo. É? Muito bem.